para poder vamos avaliar se os contratos valem a pena ou não. Primeira coisa, sempre a gente tem que olhar a disponibilidade de tempo. Então, tempo versus dinheiro. Então, idealmente, a gente tem 4 clientes. 2, 3, 4. 2 vezes por semana, 3 horas cada encontro, correto? Não, tô falando aqui planejamento ideal, método Edita, 4 clientes por semana, isso. Aí tem algumas horas de escritório de estudo e tal, essas coisas, mas vai dar mais ou menos isso, correto? Hoje você está gastando quantas horas por semana no contrato atual? Nos dois. Em cada um deles, me dá uma noção, por semana. Média. Tá. Tá. E o outro? Sim, sim. Sim. Uhum. Então tá. Então esse é pouco, quase nada. 2 horas por mês. Tá. Tá. Em média, nos últimos meses, quanto você gastou por semana ou por dia com ela? Tá. Então, em um eu vou colocar, tipo, 30 minutos por semana. O outro tem... São 2 horas por semana. Os compromissos... Não, a gente precisa... O que eu quero com você é organizar todos os horários para poder não ficar... Tipo assim, se for pra gente fechar qualquer contrato, ele precisa caber dentro do horário de trabalho e não... tipo assim, vamos fazer qualquer coisa por esse contrato. Até então, nós estávamos em uma fase onde eu entendi que era a sua prioridade desenvolver, etc. E por esse motivo a gente aceitou até contratos mais baratos. Mas não é isso mais onde a gente tá. E você já, tipo assim, não preciso nem falar da sua evolução, né? Então o que que daria pra gente fazer? Eu vou considerar. O quê? Não, você está evoluída, minha filha. Se fosse um Pikachu, você já estaria no nível 10. Começou no -10 e já tá no mais 10. Então, calma aí, deixa eu só pensar aqui. Então, vamos supor aqui, hipoteticamente, que a gente fosse caminhando para esse estado ideal do escritório de ser tipo segunda e quarta na parte da manhã, 3 horas. Então, isso daria 6 horas por semana. Estou só chutando estado ideal, não estou dizendo que esse é o plano para agora, tá? Aí, daí a gente pegaria 2 outros escritórios
também supondo que eles fechem, tá? Enfim, isso não quer dizer que é o que vai acontecer. Aí também o segundo sendo segunda e quarta na parte da tarde e o terceiro sendo terça e quinta na parte da manhã. Tá conseguindo visualizar? Eu vou. E aí, o que me preocupa de fato seria ter mais seria o cartório. Porque cartório é uma operação grande e nesse caso são 20 funcionários. Uma empresa que tem 5 funcionários e uma empresa que tem 20 funcionários não funciona do mesmo jeito. A empresa de 20 ocupa o mesmo espaço que uma única de 5 na agenda, em questão de tempo. Eu acredito que, sim, se a gente tivesse que escolher nesse momento, eu priorizaria os escritórios por causa do flow que a gente está. E eu acho que a gente tem diferenciais o suficiente, sabe? Para atendê-los. Escritório sempre é uma coisa mais que os advogados acham que é complicado por causa da OAB e não sei o quê. E eles têm muita consciência da falta de clareza que eles têm em relação à gestão e tal, porque na faculdade ninguém ensina. Tipo, é um público que tem um nível de consciência maior. Não, não. Pra mim a gente tá no mesmo. Ai, nossa, me deu uma dor de cabeça. Passou! Nossa, que coisa esquisita. Nossa, me deu uma tontura, uma dor de cabeça que passou do nada. Eu achei que eu fosse cair desmaiada e de repente ressuscitei. Um terceiro segundo. Enfim, tá. Não, enfim, a dinâmica é a mesma. Questão de porcentagem, questão de tempo, questão de dedicação, é a mesma coisa. É porque a conversa que eu tive com ele é uma conversa diferente da que eu estou tendo com você, porque são pessoas diferentes com informações diferentes, mas enfim. Então, assim, na minha percepção, idealmente, é melhor pegar 2 contratos menores de uma coisa que a gente já está no fluxo nesse momento de fazer. Valeria a pena, então, por causa do tamanho e da especialização. E no caso do contrato maior, 20 funcionários, eu acho que valeria a pena se ele pagar pelos 2,5 espaços de tempo que ele vai precisar. No começo ele vai precisar de 3 espaços de tempo, certeza. Então, hoje a reunião de investigação é com o cartório. E aí eu analisaria isso, sabe? Tudo bem, a reunião de investigação ótimo, tem que fazer, tem as perguntas lá, situação, empresa, mas o que você precisa medir é isso, tipo, a gente consegue ou não atender, eles têm orçamento ou não para poder pagar isso. E aí vamos considerar aqui, aí assim, né? Neste exato momento, enquanto eu estou falando com você, eu preciso fazer todas as minhas contas em dólares para poder valer a pena. Isso. Mas eu queria saber de você, considerando que a sua agenda vai estar toda fechada, você está trabalhando e tal, e que você tem as suas contas, qual seria o seu estado mínimo, confortável e ideal? Ideal eu sei que é 20 mil, né? Que você falou? Tá. Não, esquece as pessoas, vamos olhar para você. Para você hoje manter o seu custo de vida, quanto que você precisa? Tá.
Tá, 10 para você não estar endividada, para você comer, para você estar de boa na vida. Tá, beleza. Tá, para manter o padrão de vida, então 10. Tá. Nossa, muito bom. Uhum. Não, já tô convencida, preocupa não. Vamos só tentar fazer a conta fechar aqui. Vamos ver quem vai pagar o nosso dinheiro. É, vamos pensar primeiro no nosso dinheiro, né? E não pensar no escritório primeiro. Aí é o seguinte, é tipo, o que que a gente quer e não o que que as pessoas querem nos pagar. Porque se a pessoa tá entrando na nossa agenda, a prioridade é que da outra vez a gente não fez dessa forma. Então acaba que a gente não passou por esse processo. Então, o que eu olho é, qual é a minha agenda, eu consultor, eu, enfim, ser humano. Qual é a minha agenda, o que eu quero, o que eu aceito, o que eu não aceito. E aí, não importa qual é o cliente, o que importa é, primeiro, o que que precisa ser feito pra mim. Dois, essa pessoa, eu quero essa pessoa, tem interesse nesse contrato. Três, vamos fazer a proposta, vamos fazer a reunião para ver se dá match. Aí, o que que é um cuidado que a gente precisa ter toda vez que a gente está fazendo esse planejamento? Vamos eu colocar aqui que seu estado mínimo é receber 10 mil por mês, o confortável 15, ideal 20. Ah, pergunta importante. Quanto que você já recebe desses 10 do mínimo? Ou você não está tendo fluxo de caixa, você não está tendo receita pessoal por causa da venda da empresa? Não, hoje. Estado atual. Então, hoje. Então, mesmo. Então, você ainda está tendo receita. Tá. Então, você já tá. Você ainda tá com essa receita até quando? Tá. Então, de qualquer forma, até o final do ano existe a previsibilidade dessa receita de 10. Isso é excelente. Tá. Isso é excelente. Tá. Então, eu poderia dizer que um estado confortável seria de 15? Tá. Não, mas guardado no. Dinheiro guardado a gente não contabiliza. Eu tenho que contabilizar fluxo de caixa. Para o seu planejamento pessoal, sim, mas não para a precificação de um contrato. É, não, a gente não passou. Para o seu planejamento pessoal, você vai contabilizar todas essas coisas para você saber quanto de tempo você pode ficar, se é um contrato aqui, não sei o que lá, e tudo isso, ótimo, maravilha, bom para você.
Mas para precificar esse contrato, não, qualquer um desses contratos que a gente for pegar não faz diferença. Então tá. Então, na verdade, tá, então você está, o seu estado mínimo seria 10, e aí você, apesar de você estar recebendo 15, você está vivendo com 10, por isso que você sabe que o valor é 10, o seu mínimo. Uhum. Tá, tá, beleza. Vamos fazer uma conta aqui. O valor da sua hora. Não, eu sei, mas a gente, esse momento é o melhor momento para poder a gente precificar do jeito que a gente quer. Justamente porque você não precisa. Quanto mais você precisa fazer concessão. Quanto menos você precisa, menos concessão você faz. Então, vamos lá. Tá, vamos lá. Considerando que que a gente está trabalhando com escopo de 6 horas de trabalho, 6 horas de trabalho, 4 dias na semana, então a gente está falando de 24 horas por semana de trabalho. Beleza. 24 horas de semana por trabalho. Então, vamos calcular o preço da sua hora. Deixa eu só pegar aqui. Eu sempre começo pelo estado ideal, porque assim, o mínimo é o mínimo, né? Então, a gente tem que mirar no que é bom. Até porque quando a gente precisa começar pelo estado ideal de recebimento, de receita pessoal, para que a gente tenha uma zopa clara. A sua zona de possível acordo começa no estado ideal com o tanto que você gostaria de receber, e não com o mínimo. O mínimo está no mínimo da sua zopa. Então, vamos lá. 20 mil dividido 24 vezes 4 dá quanto mesmo? 24 vezes 4. São 96 horas por mês de trabalho. Então, 20 mil dividido por 96. Oi? Ah, tá. Não, de boa. Isso dá 209 reais a hora. R$ 209 vezes. Aí, cada pessoa tá... Os contratos são de 6 horas por semana, 3, 6, 9, 12. O quê? 6 vezes 4, 24. Não, é 24 por mês, Fernando, tá doido. Então, a parcela que cada... Nossa, por que eu fiz essa conta? Meu Deus do céu, agora pareceu altamente estúpido. Por que eu fiz essa conta? Jesus, tenha misericórdia dessa alma. Eu acho incrível a minha capacidade de complexificar contas. Tão simples, é só dividir 20 mil por 4, né? Que são 4 clientes, mas tudo bem. Enfim, a gente releva. Eu tinha que fazer o quê? Não, eu sei, eu tô calculando o seu primeiro porque o seu é em reais e o meu é em dólar e o meu vai aumentar muito o preço, então eu preciso saber só... Eu preciso ter razoabilidade nesse momento aqui para eu entender os parâmetros certos. Então tá. Então se fosse para poder depender, se eu fosse para nós duas recebermos 20 mil nesse contrato, a gente cobraria do cliente 10,32. 10.032 reais por cliente. Entendeu onde eu quero chegar? Aí, para o cliente pagar 10.032 reais, isso considerando que eu tô recebendo 20 mil por mês também junto com você, esqueci o que eu ia falar.
2 por cliente, 10.032. Pode? Pode sim. Tá. Beleza. Então, 10,32 por cliente. Aí, provavelmente, quem vai ter capacidade de pagar isso é uma empresa maior que gira mais dinheiro. No caso, mais provável que seja o cartório. Tem essa outra empresa que você mencionou, a pedraria. Pedraria, não sei. Enfim, empresa de pedra. Joalheria, pedraria, joalheria. Tem pedra no meio do caminho, joalheria. Esse valor é um valor de mercado? Sim, considerando que a gente tem um profissional pleno e outro profissional sênior atuando no mesmo contrato. Então, tem duas pessoas altamente capacitadas. Na verdade, tá barato, né? Mas tudo bem, tudo certo. Então, para cada cliente novo que entrar, ele precisa pagar por espaço que ele ocupa. Eu tô chamando de espaço porque por causa dessa continha aqui de 1, 2, 3, 4 espaços. Então, eu tenho cliente 1, 2, tem cliente 1, 2, cadê aqui? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Então, por cada espaço. Então, vamos supor que o cartório nos ocupe 2 espaços, daí é vezes 2. Se ocupar 3 espaços, daí é vezes 3. Você tá me ouvindo? Conseguiu me ouvir? Ah, tá. É o quê? Sim, sei! Por favor, quero muito. Tá, então, você entendeu, né? Ó, temos esses espaços, né, na agenda. Tem esse daqui também, que eu não coloquei o 4, mas aí cada espaço desse na agenda hoje custaria R$ 10.032, no estado ideal. Beleza, então, por exemplo, se o cartório ocupa 2 espaços na agenda, ele vai pagar 2 vezes esse valor. Se ele ocupa 3 espaços na agenda, ele vai pagar 3 vezes esse valor. As empresas de porte maior provavelmente vão ter essa maior capacidade, que é o caso, nesse caso, do que a gente conhece, o cartório e a joalheria ou a pedraria. E a gente pode sim prospectar outros clientes. Esse valor é totalmente certo para uma atuação de um profissional pleno e outro sênior no mesmo contrato. É, é, é bom passar da medida. É tipo pegar ou largar. Tá, aí quais são os tipos... Oi? Tá, você quer que eu pare de falar ou quer que eu continue falando? Eu pedi pra ele te mandar mensagem, ver só que horas que é. É só isso que ele quer agendar com você. Só pergunta pra ele qual é o horário. Não me incomoda, tá? Você tá digitando, tá de boa. Sou eu que não consigo prestar atenção. Duas coisas ao mesmo tempo. Enfim, ok. Então, tá. Eu... O seu estado ideal, pra mim, é o estado mínimo para atuação nesses contratos. Então, a gente precisa trabalhar com esses valores, porque senão não faz sentido para mim. Senão perde muito, fica muito demais. Senão eu tô com a minha vida mais no Brasil do que na Austrália, entendeu? E aí, por causa do tanto de atenção que vai me demandar. Mas, tá. Então, por cliente... Aí, o que
qual seria o próximo passo, agora que a gente chegou nesse preço por espaço, por cliente? É pensar assim, tá, eu quero, o raciocínio normal seria, onde que eu encontro pessoas que pagam 10 mil reais por mês por consultoria? Uma empresa de 20 pessoas vai precisar ser 10 mil reais por mês durante pelo menos uns 9 meses, de 9 a 12 meses pelo processo que a gente faz na empresa. E provavelmente a gente precisaria começar pelo operacional e não necessariamente a gente sairia do time operacional para ir para o financeiro, administrativo, aplicar o EDITA em cada um desses pontos. Então a gente está falando de um contrato que vai variar de, vamos pôr, 95, eu não sei fazer essas contas rápidas, mas de 95 a 120 mil, mais ou menos, 90 a 120 mil reais. Quem que paga um contrato desse valor? Quem é o cliente que vê esse valor desse tamanho ao ponto de pagar esse valor e entender que isso é um investimento? Provavelmente empresas que já têm esse nível de clareza, que já sabe, já entende que isso é bom, que isso é necessário e que está na hora. Ok. Estamos dispostas a negociar? É a segunda pergunta, né? Então, pessoa. Então, a pessoa que vai contratar isso, vai pagar esse valor, é uma pessoa que tem mais clareza. No lugar onde você está presencialmente hoje, provavelmente tem mais empresas dessa forma. E é uma prospecção que vai, tipo assim, para a gente fechar um contrato, a gente vai precisar de muito mais volume de pessoas conversando por semana. Tem que começar a fazer prospecção agora para a gente fechar pro ano que vem. Já, entendeu? Qual é o cuidado que a gente precisa ter? Quando a gente fala de um contrato de 9 a 12 meses, você está falando que nos próximos 9 a 12 meses, essa vai ser a sua receita pessoal. Então, se